Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Salmos. Vamos meditar o Salmo 150, um salmo curto, porém com ensinamentos poderosos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Vamos ao texto. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o tamborim e a dança. Louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Aleluia. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Já louvou a Deus hoje? Porque esse salmo, ele repete o ato de louvar a Deus pelo menos umas 12 vezes. Este salmo, o Salmo 150, ele é o último salmo da Bíblia, encerrando o livro de Salmos. Infelizmente, o autor dele não é identificado. Muitos estudiosos atribuem os salmos finais, os 146 ao 150, à tradição do pós-exílio. Possivelmente, esse compilado de salmos do 146 ao 150, eles foram compostos durante ou após o retorno do cativeiro babilônico, isso pelo século V a.C. É um tempo de reconstrução, um tempo onde o povo de Deus havia reconstruído o templo, era um tempo de reconstrução de identidade e um tempo de volta à adoração em Israel. Esse compilado de salmos, ele tem também um propósito litúrgico e era provavelmente usado em celebrações comunitárias, no templo e especialmente em festas. Ele faz parte de uma série de salmos chamado Hallel, que inclusive a palavra aleluia vem dessa palavra Hallel. Como eu disse, do 146 ao 150, por várias vezes dentro desses salmos é repetido a palavra aleluia. Por isso que esse compilado de salmos é chamado de Hallel final. O Salmo 150, ele mostra como o louvor era central na espiritualidade judaica. Aliás, o templo em Jerusalém, ele era o coração da adoração. A música, com instrumentos e danças, fazia parte da vida de adoração, fazia parte do culto. É por isso que durante esse salmo é citado vários instrumentos, como tamborins, como instrumentos de cordas, órgãos, símbolos, saltério. A presença de instrumentos, danças, é notória neste salmo. Mas algo que nós precisamos prestar atenção é o último versículo, porque depois do salmista apresentar várias formas de nós louvarmos a Deus, o final diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. E que você, meu irmão e minha irmã, não confunda louvor com cantar, que você não confunda o ato de louvar a Deus com tocar um instrumento. Muitas pessoas dizem: como que eu vou louvar a Deus se eu não sei cantar? Como que eu vou louvar a Deus se eu não sei tocar? O Salmo 150, no versículo 6, nos dá uma resposta. Qual é a resposta? Que louvor não está ligado exclusivamente ao ato de você tocar um instrumento ou cantar. Louvar a Deus é louvar a Deus com a vida. O último versículo diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então, o fato de estarmos vivos já é um convite para louvarmos a Deus. Este versículo é um convite direto e universal
Por que universal? Todo ser que respira é chamado a louvar o Senhor. O ato de você estar respirando, o ato de você notar que a vida em você já é motivo suficiente para louvar a Deus. Onde você está, independente das circunstâncias, o simples fato de o Senhor ter nos dado a graça de abrir os olhos em mais um dia, já é um convite à gratidão e adoração a Deus. Não confunda, meu irmão, o ato de tocar, o ato de cantar com louvor. Nós podemos fazer da nossa vida um ato de louvor a Deus, independente das circunstâncias, independente da área. Você pode louvar a Deus no seu trabalho. Como? Sendo justo. Se você tem um cargo de liderança, talvez se você é empresário, como que você pode louvar a Deus? Pagando bem, remunerando bem os seus colaboradores, os funcionários, sendo justo, não sonegando impostos. Como que eu posso louvar a Deus no meu dia a dia? Tratando bem o seu esposo, a sua esposa, tratando bem o vizinho, não carregando palavras de murmuração, fofoca, mentira contra o irmão. Porque, meus irmãos, sinceridade, se a nossa vida de louvor a Deus fosse resumida a só cantar dentro de um templo, é muito pouco para este Deus. Esse Deus merece ser louvado, engrandecido em todos os atos da nossa vida, no tratar do irmão, até mesmo dentro das nossas comunidades. Às vezes o louvor está, excelente, harmonicamente, melodicamente, o repertório é bom, os instrumentistas são bons, mas repare como os músicos se tratam, repare como a comunidade se trata. Às vezes a performance artística é excelente, mas os atos não estão louvando a Deus. Então louvar a Deus é reconhecer que o Senhor já nos deu um presente e que nós não podemos desperdiçar. Não desperdice, meu irmão, a sua relação com seus filhos, a relação que você tem com seu esposo, com a sua esposa, com seus amigos, com seus vizinhos, com seus irmãos de comunidade. Faça de cada ato da sua vida um ato, um propósito. Qual o propósito? Louvar a Deus, revelar a Deus. Se nós entendêssemos, irmãos, que todo lugar ao qual o Senhor nos envia, seja o trabalho, a faculdade, em meio à nossa vida secular, o objetivo é de revelar a Deus, nós iríamos fazer da nossa vida um ato de louvor a Deus. E não iríamos reduzir o louvor a Deus apenas em horas, em momentos celebrativos, com data e hora marcada na nossa semana. A adoração aqui é expressiva, é pública, é alegre. Como diz o versículo do 3 ao 5, louvai-o com som de trombeta, com saltério e harpa, com adufes e danças, com instrumentos de cordas e com flautas e com símbolos sonoros. Isso mostra, meus irmãos, a variedade e intensidade do louvor. Veja, com instrumentos de sopro, com percussão, com danças. Isso mostra uma adoração expressiva, uma adoração que é pública e que é festiva. Não dá para louvar a Deus de cara amarrada, não dá para louvar a Deus de forma mecânica, não dá para louvar a Deus de forma robótica. Louvor tem que fluir de dentro, tem que vir do coração. O louvor, meus irmãos, expressa uma alma grata a Deus. Por isso que o salmista termina com um chamado universal, pois toda pessoa que lê este salmo, ele é convidado a louvar o Senhor. Todo ser vivo é incluído neste convite. Todos são chamados a glorificar os grandes feitos do nosso Deus. O louvor não é limitado a sacerdote, o louvor não é limitado ao pastor, o louvor não é limitado ao ministério de música, como no tempo da cultura judaica, na época de Jesus. O louvor aqui não é exclusivo apenas dos levitas, mas o louvor é para toda a criatura. E aí fica o questionamento. Se você não louva a Deus, das duas umas, ou você
não percebeu as ricas graças que o Senhor tem lhe abençoado diariamente, ou então o que está te faltando é gratidão. Gratidão. E aí, a melhor forma de nós vencermos a ingratidão, a murmuração, a reclamação é o louvor. Pastor, vem aqui na minha casa fazer uma oração, porque parece que as coisas aqui não estão dando certo, parece que tem algo maligno aqui. Eu vou dar para você uma receita. Comece a louvar dentro da tua casa, porque o louvor ele quebra cadeias, o louvor ele quebra jugo. Aonde foi lançado maldição, começa a louvar a Deus, começa a lançar palavras de bênção. Talvez você conheça uma pessoa que cresceu sendo vítima de palavras de impedimento, palavras de maldição. Comece a abençoar, meu irmão. Comece a abençoar a tua casa, comece a abençoar o teu filho. Comece a louvar por aquilo que ainda nem aconteceu, porque isso é um ato de fé. Meus irmãos, para toda maldição, palavras de bênção, palavra de louvor. Por isso eu te faço essa pergunta. Você já louvou a Deus hoje com a sua vida, com seus atos? Pois o final do versículo é forte, diz: tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Se você percebe que hoje há fôlego em você, então há motivos para louvar a Deus. E quais pontos nós podemos aplicar através dessa palavra? Primeiro, louve mesmo nas pequenas coisas. Ao acordar, ao trabalhar, ao comer, ao andar. Imagina, meus irmãos, se Deus tirasse da nossa vida tudo aquilo que nós reclamamos. Tudo aquilo que nós reclamamos. E olha que se ao final do nosso dia nós fazemos uma reflexão, nós vamos perceber que por várias vezes nós reclamamos. E reclamamos de coisas que outras pessoas estão orando para ter. Então, louve, agradeça a Deus, que aonde há palavras de murmuração, haja lugar para a palavra de louvor, que toda a palavra de murmuração, de reclamação caia por terra e que os nossos lábios venham se encher de louvor a Deus. Então, louvar a Deus a cada momento é uma oportunidade para reconhecer a bondade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Segundo ponto, use a sua voz para edificar. Nós acabamos de falar de murmuração. Como é triste conviver com pessoas que só murmuram. Pessoas que só murmuram, nada tá bom. Que seu fôlego não seja usado para reclamação, mas para palavras de gratidão, palavras de encorajamento, de louvor. Salmo 37, versículo 30. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala o que é reto. Meus irmãos, pense aí, se todas as palavras de nossos lábios fossem alimento, elas estariam nos nutrindo ou nos envenenando? Pense nisso. E não esqueça, a boca fala do que o coração está cheio. E o terceiro ponto e último, transforme sua rotina em louvor. Meu irmão, torna a dizer, louvor não é cantar, louvor não é tocar. Louvor é uma vida de louvor. Então transforme. Não perca a oportunidade de louvar a Deus. Não perca a oportunidade. Seja no varrer da rua, a ministrar a palavra em um púlpito. Faça todos os seus atos um louvor a Deus. Louvar não é apenas cantar. Torna a dizer, mas é viver com o coração voltado para Deus, com gratidão e entrega. Será que tudo que estamos fazendo tem entrega, tem verdade? Pensemos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Vamos louvar? Pai, nós te agradecemos pelo teu amor e pela tua bondade. Nós te agradecemos, pois o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Pai, obrigado, pois ao olhar ao firmamento e a beleza de todas as coisas que o Senhor criou, as aves, as árvores, os frutos, os campos, não há como não louvar e engrandecer este Deus. Obrigado, pois até aqui o Senhor tem nos mantido.
Obrigado, Senhor Deus, pois há fôlego em nós, e se há fôlego em nós, há chances, oportunidade de engrandecer o teu nome. Obrigado, Senhor, pois os mortos não podem mais te louvar. Aqueles a qual foram chamados diante a tua face não podem mais te louvar. E ainda o Senhor tem nos dado fôlego, vida. Então por que não te louvar? Quem não te louvará, ó Senhor dos exércitos? Por isso nós te agradecemos. Nos ajude, Senhor, a te louvar e te bendizer, desde os pequenos atos aos atos visíveis aos nossos olhos, aos olhos dos que nos rodeiam. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.